Bom, a gente aula vai ser no quadro. Bom, então... Pode deixar, pode. Tá ligado aqui. Bom, gente, então o objetivo dessa aula é a gente falar sobre o conceito de inferência estatística. Tá? Vocês já ouviram falar disso e tal, mas a gente vai tentar entender melhor o intervalo de confiança e o valor de P, e controvérsias da literatura, elas não são controvérsias, são coisas certas que são feitas errado. Tá? E aí os estatísticos, eles falam os vários usos inadequados do valor de P. Né? E a gente vai tentar entender um pouquinho disso, porque que a gente tem que tomar cuidado com a interpretação quando a gente está lendo um artigo científico. Então a gente vai começar falando o conceito de amostras de populações. Vocês já tiveram aula sobre isso, não? Já, Marcelo falou? Então talvez ele já trouxe um pouco disso para vocês. Aqui eu vou meio que repetir, tá? A gente vai falar o que é erro padrão, intervalo de confiança, valor de P, e um pouco sobre as controvérsias aí no valor de P. Tá bom? Vocês já ouviram falar disso? Já tiveram? Bom, então qual que é a ideia quando eu estou fazendo um estudo? Qual que é o meu objetivo? Eu quero estudar uma população-alvo, por exemplo, eu quero estudar os pacientes com choque séptico em geral, tá? Essa população-alvo, quando eu vou bolar um estudo, eu vou pensar lá critérios de inclusão e exclusão, tá? Para eu incluir os pacientes, e a partir dessa população-alvo eu vou estreitar ela um pouquinho mais, para a população que eu vou conseguir estudar efetivamente, tá? E, em última instância, eu vou amostrar essa população que eu estou querendo, tá? Então, sei lá, choque séptico. O choque séptico é muito prevalente, é muito comum, é a causa mais comum de choque, tá? Então, quando eu faço um estudo com 1.000 doentes, isso é uma amostra da população de pacientes com choque séptico, né? E o que eu quero quando eu estou fazendo uma análise estatística? Eu quero, pensando nessa população-alvo, eu vou retirar uma amostra, eu vou fazer uma análise estatística e eu vou inferir o que eu achei nessa amostra para a população-alvo de novo. Então, em última instância, é isso que eu estou fazendo quando eu faço análise estatística. Esse é o meu objetivo, tá? Em última instância, o objetivo de fazer qualquer estudo, de qualquer análise estatística, é reduzir a incerteza, é isso. A gente está lidando com a incerteza o tempo todo. Então, eu vou querer saber como aquilo se comporta e quantificar a incerteza dentro daquilo que eu estou avaliando. E aí que entra o conceito de inferência estatística, que é isso. Eu amostro a minha população-alvo. Aqui eu posso ter um viés de amostragem, né? Tem uns vieses aí, não é nem viés de seleção, tá? Viés de seleção é outra coisa. Dentro da amostra, eu vou coletar os dados, vou trabalhar o dado, e aí eu vou inferir esse resultado de novo para a minha população, para aplicar na minha prática nessa população de pacientes. Tá bom? Bom, aí a gente vai ter que lembrar alguns conceitos estatísticos que já ouviram falar, e dessa propriedade da curva normal, que ela é muito importante. A curva normal, a distribuição normal, ela é definida inteiramente por 2 parâmetros só, que é a média e o desvio padrão. Sabendo a média e o desvio padrão, eu sei quão larga é essa base e eu sei explicar essa curva toda, tá? Então, eu sei que a média, mais ou menos um desvio padrão, eu encompasso 68,3% da minha população. Se eu pegar 2 desvios padrão, eu pego 95,4%. Se eu pegar 3 desvios padrão, 99,7%. E o intervalo de confiança 95%, que é com que a gente trabalha, é 1,96 desvio padrão. Isso é a distribuição normal. Tá? Agora, olha que interessante. Quando eu vou estudar, eu tenho na população, lá em cima, na população, eu tenho a verdadeira média do que eu estou querendo analisar. Eu tenho a verdade. Aqui eu estou chamando de média, mas isso aqui eu posso extrapolar para qualquer tipo de variável, tá? Pode ser a proporção, seja lá o que for, tá? Eu tenho um valor verdadeiro na população, eu tenho um desvio padrão verdadeiro, mas eu nunca posso saber qual que é o verdadeiro valor desses parâmetros. Eu não tenho como saber. Eu vou pegar uma amostra, senão eu vou ter que pegar o mundo inteiro e ver todos os pacientes com aquela condição. Isso é impossível. Então, eu sempre vou pegar uma amostra e, baseado nessa amostra, eu vou inferir para a população. Na amostra, eu tenho uma média da amostra e um desvio padrão da amostra, que servem para me dizer assim como aquela amostra se comporta. Não quer dizer que é como a população se comporta. Para eu ir para a população,
eu vou ter que fazer a inferência. Tá? E aí, o raciocínio é o seguinte, como que é o raciocínio da inferência estatística? Aqui eu estou falando de estatística frequentista, né? Tá? Se eu amostrasse essa população várias vezes, essa mesma população, fazer várias amostras, a média de cada amostra vai ter uma distribuição aproximadamente normal da média da população. Tá? Então, vamos lá. A minha primeira amostra é aqui, bem na média da população. Aí eu faço uma outra amostra, cai aqui. Aí eu faço outra, cai aqui. Faço outra, cai aqui. E assim por diante. Então, se eu pegar 1,96, vejam que aqui já mudou, ele não chama mais desvio padrão. Erros padrão, para um lado ou para o outro, em 95% das vezes, a minha amostra vai ter a média dentro desse intervalo. Tá? Então, essa vai ser, daqui que vai vir o conceito para a gente do intervalo de confiança. Tá bom? Aí, o que eu pergunto para vocês? O que vocês acham que vai fazer uma amostra ter o valor da média que eu estou procurando mais próximo da média da população? O tamanho da amostra, certo? Então, quanto maior a amostra, mais próximo eu vou ficar do valor da população, porque eu tenho um N cada vez maior, né? Então vou reduzir a incerteza ao redor disso. Tá? E é claro, a gente vai ter que ter alguma variável de dispersão, e aí eu vou usar o desvio padrão da amostra para inferir o que seria o desvio padrão da população, mas isso não dá para você saber muito bem. Tá? Então, como que a gente vai chegar no cálculo desse valor aqui, o erro padrão? Vejam que com erro padrão, e utilizando dessa teoria da distribuição normal, porque o que eu estou assumindo aqui? Se eu amostrar 100 vezes, essa curva de várias amostras vai ter distribuição normal. É isso que eu estou dizendo. Ó, população assim, pacientes com choque séptico, não importa, isso é a população. Eu amostro aqui 100 pacientes com choque séptico, na Escola Paulista 100 pacientes, não sei o quê. Isso seria. A população-alvo é a mesma, mas são amostras de lugares diferentes. Tá? Tem um procedimento que você pode fazer com a sua própria amostra, que chama métodos de reamostragem, que é o bootstrap, você já deve ter ouvido falar nisso aí. Você pega a sua própria amostra e fica reamostrando para fazer esse mesmo cálculo. Tá? Porque o que acontece? Esse cálculo aqui, o pressuposto dele, eu assumo que ele é compatível com a distribuição normal, quando eu faço esse cálculo. Tá bom? E isso pode levar a erros, se esse pressuposto estiver errado. Tá? Mas qual que é o conceito aqui? Se eu tiver um N grande não é muito grande, acima de 200, esse conceito já é verdadeiro. Tá? Que a gente chama de teoria do limite central. Quanto maior o seu N, mais você vai chegar próximo dessa aproximação da normalidade. Eu vou falar adiante que às vezes a gente não vai usar 1,96, a gente vai usar uma estatística T. Tá? Bom, então o erro padrão, veja, eu não estou falando de desvio padrão. O desvio padrão se refere só à amostra. Eu vou lá, eu vejo uma amostra lá, na PAM, eu tenho a média e o desvio padrão da PAM naquela amostra. O erro padrão, eu já estou querendo fazer a inferência para a população. Tá? Então eu tenho a média, que é a minha estimativa ponto, isso vai ficar igual. Com o erro padrão, eu quero estimar quanto que essa média é aplicável à população total ou não. E aí, uma forma de estimar, e isso aqui é uma aproximação baseada na curva normal, tá? É eu pegar o desvio padrão da amostra e dividir pela raiz quadrada do tamanho da amostra, que é essa fórmula aqui. O erro padrão é o desvio padrão dividido pela raiz quadrada no N. Então, aí o que vocês mesmos falaram. Então, se eu quiser aumentar minha precisão, se eu quiser encurtar o meu intervalo de confiança daquela medida que eu estou fazendo, se eu aumentar o N, meu erro padrão vai reduzir. Reduzindo meu erro padrão, eu vou encurtar essa variação aqui. Tá bom? Por quê? A distribuição normal só tem dois parâmetros. A média
e o desvio padrão dele. Aí quando eu estou fazendo essa inferência, eu estou pegando o erro padrão como a minha medida aqui para explicar essa distribuição normal. Tá bom? Bom, e aí como é que eu calculo o intervalo de confiança? Eu vou pegar o valor em questão, mais ou menos 1,96 vezes o erro padrão. Se for o intervalo de confiança, 95%. Se for 99%, é 2,56. Tá? E assim por diante. Tem um 90% também, que a gente utiliza em estudo de não inferioridade. E aqui sempre utilizando essa aproximação da distribuição normal para grandes amostras. Tá bom? Então, primeira coisa, eu mandei lá nos artiguinhos para vocês. Primeira coisa, a gente tem que saber a diferença entre desvio padrão, que é uma característica da amostra, e erro padrão, que é um cálculo que eu estou fazendo para fazer inferência para a população. Tá bom? Então, esse é o primeiro conceito. Em amostras menores, eu não vou poder assumir a distribuição normal. Se a amostra menor é assim, 40 pacientes, 30 pacientes, aí eu não posso assumir isso. Aí a gente utiliza a distribuição T. A distribuição T, o que ela faz? Ela espalha um pouquinho mais as bases da distribuição normal. Tá? Então, a distribuição normal aqui é o tracejado. Vejam que ela tem uma base um pouquinho mais estreita. E a distribuição T tem um pico um pouquinho menor e uma base um pouquinho mais larga. A distribuição T ela é variável de acordo com os graus de liberdade. E os graus de liberdade dependem do N da amostra. Então, quando esse N vai aumentando cada vez mais, por exemplo, eu tenho 200 graus de liberdade, eu tenho 201 pacientes na amostra. A distribuição T ela é igual à normal. Tá bom? Ela é quase igual à normal. Então, por isso que quando eu tenho uma amostra grande, eu não preciso utilizar a T. Eu sigo só a normal e pronto. E está tudo certo. Por exemplo, com 200 pacientes mais ou menos, em vez de ser 1,96, a T daquele valor ali vai ser 1,97. Que é o alfa da distribuição T com X graus de liberdade. Tá bom? Vamos lá. Onde é que eu estava? Esse valor aqui, 1,96, é o alfa. O alfa de 5% da distribuição normal é 1,96. Em uma T, uma distribuição T, depende de quantos graus de liberdade eu estou utilizando. E os graus de liberdade dependem do N. Tá? E do número de parâmetros também que eu estou botando no modelo de regressão, por exemplo. Aí o que a T faz? Se eu tenho um N cada vez maior, ela vai ser muito igual à distribuição normal, vai ser quase igual, entendeu? Agora, se eu tenho um N muito pequeno, sei lá, 10 pacientes, a T para um alfa de 0,05 vai ser, sei lá, 2,1 talvez. Eu não sei, teria que ver a tabela. Tem uma tabela pronta de estatística só para ver isso, entendeu? Tá? Então isso vai alargar o seu intervalo de confiança, porque você está falando assim, o N é pequeno, eu não posso assumir distribuição normal, vou subir uma T que está tudo certo. Tá bom? A distribuição normal das médias das amostras, ela é válida mesmo se a variável que estiver estudando não chegar a uma distribuição. Exatamente. 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 Porque você está vendo, eu não estou falando sobre a variável, eu estou falando sobre eu estou no passo da inferência. Tá? Isso, mas aí é porque isso aqui é uma aproximação, ela é válida. A aproximação ela está fazendo. Mas aí, por exemplo, o lactato, o que você vai fazer? Você vai transformar ele para ele ter para não acontecer isso de ter valor negativo, entendeu? Mas essa aproximação, isso aqui tudo é uma aproximação. Porque a gente não consegue medir efetivamente o desvio padrão da população, entendeu? Tem uma forma de você fazer nas variáveis que tem esse comportamento muito anômalo. Uma delas é você transformar a variável e a outra é você calcular o erro padrão usando a própria amostra, de outra forma, tá? Então tem o erro, vocês já devem ter ouvido falar em algum texto, vocês devem ter lido, Robust Standard Errors, já viram isso? Erro padrão robusto. O que é isso? Você, em vez de estimar baseado na normal, você estima baseado na própria amostra, é uma outra forma de estimar. E outra forma que é muito frequente hoje em dia é utilizar métodos de reamostragem. Por exemplo, você tem 500 pacientes. O Bootstrap, o que ele faz? Você reamostra esses 500 vezes.
E cada vez você vai tirando um paciente. E aí, com a própria amostra, você chega à conclusão de qual que é o seu desvio padrão e calcula o erro padrão, entendeu? Tá? Mas tudo é essa aproximação da normal. Pode dar errado. Aí, quando dá errado, você vai transformar para ficar uma coisa mais compreensível. Tá? Sim, quando você usa T, só para o pessoal ver aqui, é isso, mas vamos ver como seria o melhor jeito de falar isso. É que quando o N é pequeno, eu não posso assumir o meu pressuposto de que essa aproximação da normal ela é válida, não é mais válido quando o N é pequeno. Então eu tenho que lidar com isso. A forma de lidar com isso é utilizar a distribuição T, porque ela vai penalizar esse risco, é mais ou menos isso, tá? Então, quando é N pequeno é 40, 50, entendeu? Então, acima de 200, você já tem esse teorema, que é o teorema do limite central, que a T já se aproxima muito da normal, e aí tanto faz, entendeu? Tá? Aí, para você, Paulinho, até se eu tenho uma variável, por exemplo, tempo de estadia no hospital, mesmo que seja uma variável que não tem distribuição normal, tá? Você pode, às vezes, analisar como até. Só quando é muito... Uma variável, tipo, totalmente nada a ver, um monte de 0 e 1 e nada depois, aí tudo bem, aí vai ficar meio estranho. Mas mesmo que a variável não tenha uma distribuição normal bonita, se você tiver um N grande, você pode utilizar um teste T. Se for uma variável quantitativa contínua. Tá? Isso não é errado. Então, vou dar um exemplo para vocês. O Codex foi publicado, ele usou um teste T para analisar a média, a diferença de tempo de internação, se não me engano. Ele usou um teste T, porque o N era grande. Não. É totalmente, não, é porque você tem um monte no começo e aí os longa permanências são bem menos, entendeu? Então é uma cauda grande para a direita, o tempo de estadia hospitalar. Você poderia usar um teste T, mas o pessoal mesmo assim vai encher seu saco. Entendeu? Então, quando você vai mandar para um revisor, os revisores enchem o saco, entendeu? Tá? Mas do ponto de vista estatístico, você pode sim. Tá? Porque cada análise que você faz, você está assumindo pressupostos. Entendeu? Então tem gente que fala assim, tudo bem, você pode apresentar o teste T, mas eu quero ver uma análise não paramétrica também. Só que a não paramétrica tem menos poder. Aí pode ser que o teste T dê positivo e com o teste não paramétrico, sei lá, faz o Mann-Whitney, qualquer outra coisa, o resultado é neutro, entendeu? Tá? Hoje, deu para entender isso aqui? Então, quando o estudo apresenta lá, ele tem uma média e um intervalo de confiança, ou uma proporção e intervalo de confiança ao redor, é baseado nessa teoria aqui. Tá? Bom, e qual que é a vantagem de eu ver intervalo de confiança? O intervalo de confiança, eu tô estimando ele também. Eu estimei a minha média e eu estimei o meu intervalo de confiança. Ele é uma estimativa em si. É diferente do valor de P, tá? Que é outra forma de a gente fazer análise estatística frequentista. Então, no valor de P, qual que é a ideia aqui? Eu vou ter que ter uma hipótese nula, de que não tem efeito, seja lá o que eu estou pensando, não tem diferença entre os grupos, e a hipótese alternativa de que existe alguma diferença, tá? Dentro daquilo que eu estou observando. E baseado nessas hipóteses, eu, através do valor de P, eu vou seguir uma regra de decisão, que por convenção é o P de 0,05. Eu falo assim, é estatisticamente significante ou não é estatisticamente significante. Tá bom? Então, isso que é do ponto de vista estatístico. Bom, da onde que vai vir esse valor de P? Então, antes de mais nada, o que o P significa? Bom, ela é uma probabilidisso. Tudo bem? Isso aí tá fácil? Até aqui é fácil. O problema é daí em diante. Eu quero que vocês me digam, o que vocês acham dessas duas assertivas aqui? O P quer dizer que quão provável uma diferença entre os grupos é devido ao acaso? Alguém concorda com essa?
Tá. E a segunda assertiva ali? É a probabilidade de que o teste de hipótese é correto? Ou seja, o P é 0,04. Então, a probabilidade de que o meu teste está correto é 4%. Não? Tá bom. Então, esses dois aqui estão errados. Não é isso, tá? O P é uma probabilidade, mas ele é a probabilidade do quê? É a probabilidade de eu observar uma diferença desta magnitude ou maior sob um modelo estatístico especificado para detectar essa diferença com os seus pressupostos, tá? De uma maneira mais simples, o que o valor de P mostra? Ele fala quão incompatíveis os dados são com o modelo estatístico especificado, tá? Por que a gente tem que ser um pouquinho mais chato com essa terminologia? Por causa dessa merda, dessa meta-análise aí, Covid-19, não sei o quê. O cara ficou compilando o valor de P de estudo ruim. O modelo estatístico estava errado. Então aquele valor de P não serve para nada. Então eu não posso analisar só o valor de P. O valor de P, ele é a probabilidade de observar uma diferença dessa magnitude ou maior daquele modelo estatístico. Se aquele modelo está certo ou não, eu não consigo afirmar só olhando para o valor de P, entendeu? Então, eu tenho uma teoria por trás. E essa parte aqui é a epidemiologia clínica que vai trazer, os conceitos de epidemiologia. Eu vou ter que pensar em variáveis de confusão, viés de seleção, viés de mensuração, todos os viés que podem enviesar minha análise. Tá bom? Por isso que o pessoal faz a guerra contra o valor de P. Tá? E como, na verdade, o conceito dele é esse aqui, que é quão incompatíveis os dados são com o modelo estatístico especificado, vem a crítica maior. Por que 0,05? Certo? Um dia alguém achou que 0,05 era um valor legal, assim. Puta, 0,05 eu acho que tá legal. Abaixo disso aqui é verdade, abaixo disso, acima disso não é. E aí a gente vai discutir os usos inadequados do valor de P em seguida. Então, isso aqui tem 2 livros de estatística. Esse aqui é o livro do Martin Bland, um dos estatísticos que publicou aquela série do BMJ da década de 90 chamada Statistics Notes. Olha o que ele fala sobre o valor de P. Quando é maior do que 0,1, você pode falar que não tem evidência ou que ela é muito pequena, não é importante. Quanto entre 0,05 e 0,1, evidência fraca. Quanto entre 0,01 e 0,5 é alguma evidência. Menor do que 0,01, evidência forte. Menor do que 0,01, evidência muito forte. De que existe aquele efeito, desde que os meus pressupostos estatísticos e epidemiológicos estejam certos da minha análise. Tá? Legal, né? Esse aqui é do livro referência, chama Medical Statistics. É o livro que eu sugeriria para quem quiser ler. É da Betty Kirkwood. Então, ó, 0,1, uma evidência fraca contra a hipótese nula. Entre 0,1 e 0,01, evidência maior, e abaixo de 0,01, uma evidência muito forte contra a hipótese nula. Tá? Então, os estatísticos, faz tempo que eles sabem para você não ficar indo na regra de decisão no 0,05 ali. Entendeu? Isso aqui faz tempo. Esse livro o do Altman, não, do Bland. O livro do Martin Bland é da década de 90. Entendeu? Então faz tempo que o pessoal fala para a gente não seguir o 005. Tá? Bom, a gente já vai chegar nas controvérsias. Sim, outras disciplinas usam valores de P menores. Então, por exemplo, genômica, né? Esses estudos de genoma e tal, eles usam valores de P bem baixos, porque o risco de falso positivo é muito grande. Mas tudo isso depende da análise que você fez, aquela coisa toda, entendeu? Tá? Então, na medicina, teve uma proposta, eu não botei aqui na aula de vocês, mas teve uma proposta de baixar o valor de P para 0,05. Em vez de ser 0,05, ser 0,005. Para você considerar estatisticamente significante. A discussão toda isso é infrutífero, não adianta você baixar a barra, você tem que interpretar melhor. Você tem que interpretar melhor e fazer bons estudos, que sejam capazes de responder a pergunta, é isso. Tá?
Bom, um outro conceito importante aqui, quando eu estou falando de valor de IP, é se o teste ele é unicaudado ou bicaudado. Vocês já ouviram falar disso? Acho que já, né? Então, o teste bicaudado, eu não tenho nenhum pressuposto de que para que lado é o meu efeito. Tá? Eu não assumo para que lado é o meu efeito. Certo? Na medicina, como regra geral, a gente sempre usa teste bicaudado. Porque você nunca sabe o que vai acontecer. Você acha, mas você nunca tem certeza, né? Então, de volta e meia tem estudo que você achava que era bom e no fim deu errado, né? Tá? Então, você tem que partir de um teste bicaudado, senão você vai fazer um tamanho de amostra inadequado e você não vai ter resultado nenhum, entendeu? Tá? Então, os testes são bicaudados. Então, 0,025 para um lado, 0,025 para o outro, da minha margem de erro aí de 0,05, né? Em algumas situações, eu posso fazer um teste unicaudado. Tá? Quando que eu faço isso aqui? Na medicina? É o estudo de não inferioridade. Porque aí a minha hipótese... Tem que ver aqui se eu desliguei o microfone. A minha hipótese é que eu estou olhando só para um lado dessa margem, eu não estou olhando para o outro. Tá? Então eu só quero ver se um tratamento ele é não inferior a outro tratamento. Eu não quero ver se ele é melhor ou pior. Tá? E aí eu consigo especificar uma margem só de um lado. Tanto que a gente especifica a margem da inferioridade e eu quero ver se meu intervalo de confiança vai tocar essa margem. É isso que eu faço quando eu faço um teste na inferioridade. Tá bom? E aí vocês vão ver, a maioria dos testes eles apresentam com intervalo de confiança 90% ou 95%, que daí vai ser 0,05 ou 0,025. Tá? Dependendo do... Esse aqui, por exemplo, seria um intervalo de confiança 90%, porque eu estou olhando um lado só e é 0,05 em vez de ser 0,25, né? Tá bom? Muito bem. Mas os testes são sempre bicaudados e vocês vão ver isso escrito no texto, é só para entender que é sempre assim. Agora vamos para a parte que eu acho que é mais importante. Vocês já ouviram falar aí algumas frases clássicas, tá? Então essa é uma clássica do Altman e do Martin Bland. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Tá? Isso aqui é utilizado para coisa boa e para coisa ruim, tá? Bom, por que isso aqui é discutido na literatura? Por causa da interpretação inadequada de resultados não significantes. Então, às vezes você fez um estudo, o resultado não foi significante, mas ele não foi significante porque o estudo tinha um N pequeno. Ele não tinha o poder adequado para detectar a diferença mínima que você queria para aquela pergunta. Ou que você considera uma diferença clinicamente relevante. Certo? Então, esse é o primeiro motivo. Segunda questão relacionada a isso, ela levanta a necessidade de eu fazer revisão sistemática e meta-análise, para eu ter mais poder. Eu juntar todo o corpo de evidência, por isso que a medicina baseada em evidência é baseada em revisão sistemática, né, a teoria dela. O que o pessoal nunca entendeu é que a medicina baseada em evidência não fala que uma meta-análise é melhor do que um estudo individual. Não, ela fala que o conjunto da obra, tudo que eu sei sobre o assunto é melhor do que eu olhar só para um estudo específico, entendeu? Pode ser que tenha um estudo específico que seja muito bom, e aí ele vai puxar os resultados a favor dele. Tá? E com isso eu vou poder ter mais poder. Vamos ver o grande exemplo agora que a gente vai ver em breve, vocês vão ver nos próximos anos. O Basics foi neutro. Né? Quando a gente vai ver o resultado lá dos pacientes com sepsis, tem uma diferença de 1% de mortalidade que não foi estatisticamente significante. A gente tem um resultado do SMART, que foi positivo, esse foi positivo, foi estatisticamente significante, para os pacientes com sepsis e choque séptico. E a gente vai ter o PLUS, que é o estudo australiano. Quando juntar tudo, eu não duvido que em pacientes sépticos o uso de cristalóide balanceado vai ser melhor. Tá? E aí, quando você faz uma meta-análise com 40 mil pacientes, você pode fazer uma meta-análise de pacientes individuais e analisar como se fosse um grande trial, único, entendeu? E aí você consegue analisar subgrupos, porque você tem poder para analisar subgrupos, nesse caso, eles vão ter 10 mil pacientes com choque séptico, entendeu? Quando juntar todos os estudos juntos. Então é por isso que é importante. Então, dá para eu falar que não tem efeito agora? Depende da sua barra. Você fala assim, 1% de diferença de mortalidade em choque séptico para dar soro X ou soro Y, é importante para vocês? É importante, porque o pessoal dá soro para cacete por aí, entendeu?
Então, na minha opinião, pelo menos. Então, se você detectar 1% de diferença, está valendo. Você usar uma droga em vez da outra. A gente vai ter que levar em conta ainda o custo. Tá? Outra coisa que eles falam aqui, para questões de saúde pública, você pode ser um pouco mais permissivo. Você pode não. Porque assim, quando você está querendo aprovar sei lá, um novo dispositivo que custa 1 milhão por paciente, você tem que botar sua barra mais pesada. Assim, o negócio tem que funcionar muito bem para valer a pena pagar. Entendeu? Agora, para questões de saúde pública, primeiro que é muito difícil fazer estudo, mas, por exemplo, máscara, né? A gente não tinha muitos estudos, mas era um conhecimento esperado. Aí surgiram estudos mostrando que tem o efeito, mas você é mais permissivo para implementar isso, porque é uma coisa de baixo custo, não faz mal para ninguém, entendeu? E beleza. Tá? Então, para questões de saúde pública, você poderia ser mais permissivo, mas não é a nossa área. E o que eles falam aqui, cuidar com a terminologia. Não tem evidência de que funcione ou não. Tem que tomar muito cuidado, porque a maioria das coisas você não teve estudo com poder adequado para você afirmar que não tem evidência. Tá bom? Próximo conceito. Esse aqui a gente já conversou algumas vezes. Relevância clínica versus ser estatisticamente significante. Tá? Então, eu posso ter um resultado que é estatisticamente significante e não ser clinicamente importante, principalmente quando eu uso desfechos substitutos. Sei lá, eu faço um estudo lá com estatina para HSA. Esse estudo foi feito. Estatina para HSA. Aí eles mostraram lá que o resultado é igual, morre igual, passo igual, mas o LDL cai. Então, você tem esse é um exemplo clássico de um resultado que ele é estatisticamente significante, mas ele não tem nenhuma relevância clínica, porque eu não quero saber o LDL do paciente que tem HSA. Esse efeito ele é esperado da droga, né? Você sabia que isso ia acontecer, mas não é o efeito clinicamente relevante. Em outras situações, vocês fez uma estimativa, sei lá, geralmente isso aqui é mais comum com variável contínua, isso aqui acontecer, né? Porque você encontra uma diferença, porque uma variável contínua, você encontra uma diferença, sei lá, teste de caminhada. Um paciente caminhou 60 metros e o outro deu 57. Aí é diferente do ponto de vista estatístico. Mas 3 metros de distância para quem caminha 60 metros, um teste de caminhada talvez não faça diferença nenhuma, né, do ponto de vista clínico, entendeu? E assim por diante. Aí esse é um julgamento clínico. Se é clinicamente relevante ou não, é um julgamento seu, né, do pesquisador, do médico que está cuidando do paciente, entendeu? Tá? Muito bem. Então, primeiro, esse aqui, ausência de evidência ou não evidência de ausência, geralmente porque não tem poder ou porque não juntou os estudos direito, ou até porque não foi nem estudado, né? Só assim, não tem evidência disso, quem que estudou? Não tem evidência porque ninguém estudou, né? Tá? Significância clínica versus significância estatística. E aí, eu já comentei ao longo da aula, o intervalo de confiança e valor de P, eles quantificam a incerteza estatística, puramente, certo? Então, puramente estatística. Mas eu tenho várias fontes de incerteza não estatísticas, além desse erro de amostragem. Porque vocês viram, a gente está falando de diferença estatística, eu peguei a população, amostrei, fiz um cálculo estatístico, erro padrão não sei o quê, e inferi para a população. Eu tenho várias fontes de incerteza. Então, viés em geral, eu medi errado, e aí, por algum motivo, uns mediram errado para um lado, outros para o outro. O viés de seleção, viés com variáveis de confusão, viés de confundimento. E em estudos observacionais, variáveis de confundimento e o viés de tempo imortal são super comuns, tá? E a outra questão é se o achado que eu tenho ele é generalizável ou não. Então, às vezes, encontrei um resultado, ele até pode ser verdadeiro, mas ele era verdadeiro na década de 90. Aí hoje, em 2020, pode não ser mais verdadeiro. Tá? Vou dar um exemplo para vocês agora da própria pandemia, né? A gente começou, o corticoide saiu 6 miligramas. Agora saiu o estudo escandinavo, 12 versus 6. Se a gente for seguir o jeitão que eu mostrei para vocês, uma evidência fraca de que 12 seja melhor que 6. Que o P deu 0,08 lá. Aí será que o uso do tocilizumab ainda vale a pena quando eu estou utilizando dose de corticoide mais alta, que não teve mais efeito colateral? Então, às vezes, ao longo do tempo, a evidência vai mudando e eu não posso aplicar os mesmos regimes de tratamento, entendeu? Tá? E aí, isso gera um grau de incerteza no que eu posso aplicar ou não na prática, né?
tá bom? Então, por exemplo, ressuscitação hemodinâmica. Vocês já viram os estudos o Marcelo já mostrou para vocês? Os estudos da década de 90? A Michelle Reis? Ela pegou 100 pacientes, 50 ela dava dobuta 250 microgramas por minuto. É óbvio que ia matar os pacientes, mas hoje é fácil você saber disso. Que fazer isso matava os pacientes, né? Então, hoje em dia a gente deixa em 20 e já acha muito, né? Tá? O que é isso aqui? Isso aqui é um conceito de epidemiologia que é o seguinte: quando você faz análise sobre vida, o seu denominador é pessoa a tempo, certo? Tá, você tem sei lá, pacientes dia, ou se eu analisar qualquer coisa que o meu denominador seja pessoa a tempo. Às vezes, para a pessoa ficar elegível, ela passou por um período de elegibilidade, tá? E aí ela fica elegível por um tempo, só que ela não preencheu todos os critérios. Quando ela preenche o último critério, ela entra no seu estudo, vamos dizer assim. O que você não pode fazer? Digamos que você acompanhou ela por 5 anos e ela vai participar do estudo só depois de 5 anos, se ela sobreviver depois de 5 anos. Eu não posso incorporar esse tempo, que a gente chama de tempo imortal, na análise, porque senão eu vou enviesar minha análise. Isso aqui é um exemplo extremo, tá? Porque os que foram morrendo ao longo do tempo não estão mais estimados, eu vou estar com uma corte de sobreviventes. Então, geralmente, você tem que setar o tempo zero quando preenche a elegibilidade e começa a exposição. Entendeu? Pode ter uma outra situação que, às vezes, ele não preencheu a elegibilidade, mas ele já foi exposto ao que você estava pensando. Então, isso fica super confuso de analisar. Tá? Quer ver um exemplo de que isso é muito importante? Se eu for fazer análise de crítico crônico, por exemplo, eu tenho que ver a partir do momento que ele sobreviveu. Eu não posso levar em conta os 14 dias antes da doença crítica, porque ele é um sobrevivente em 14 dias, entendeu? Um paciente crítico crônico. Teve uma galera que morreu no meio do caminho e era um sobrevivente. Eu vou estar enviesando a minha análise, entendeu? Então, isso que é o viés de tempo imortal. Porque é um tempo que ele ganhou na análise sem estar exposto ao que você está querendo estudar, entendeu? Em teoria. Isso aqui é muito comum em estudo observacional e não é levado em conta. Bom, agora vamos para o grade. O grade, ele veio para dizer para a gente assim, ele faz a ponte entre uma revisão sistemática muito bem feita e como eu vou recomendar o uso daquela informação para a prática. Então, olha o que o grade leva em conta. Se você tem um ensaio clínico randomizado, não sei o que, multicêntrico, você vai sair com uma pontuação boa. Mas você pode ir perdendo ponto ou ganhando ponto, dependendo se os resultados foram bem feitos ou não. Então, você perde ponto por o quê? Imprecisão. O que é imprecisão? Intervalo de confiança grande. Aí você pode perder ponto. Se é evidência direta ou indireta. Por exemplo, corticoide em ARDS em geral, eu peguei um estudo de corticoide em pneumonia só. Pô, eu vou botar, porque pneumonia leva a ARDS e tal, mas é uma evidência indireta, então vou tirar ponto dele. O risco de viés dos estudos, isso aqui é uma análise se o estudo foi bem feito ou não, né? Da qualidade do estudo. Consistência, o que é consistência? Eu já dei aula de meta-análise, né, para vocês? Não, nossa, faz tempo já, do ano passado, né, para vocês. Quando eu estou analisando, fazendo uma meta-análise, eu vejo a heterogeneidade, quão diferentes os resultados são entre os estudos. Então, quando os estudos são menos consistentes, eu posso também dar um downgrade na minha recomendação, porque os estudos não são consistentes. Tem estudo que mostra uma coisa, tem estudo que mostra outra. Pode até ser que na média aponte para um lado, mas os estudos não são consistentes. Então, eu posso dar um downgrade na minha recomendação por causa disso. E também baseado em risco de viés de publicação, que isso aqui é uma análise específica que é feita em meta-análise. Tá? E eu posso aumentar o meu grau de recomendação baseado nesses 3 pontos. Magnitude do efeito, tá? Gradiente dose-resposta. Isso aqui são 2 critérios clássicos aí de Hill. Então, eles incorporaram aqui. E tem uma questão que às vezes tem, que é o efeito de um viés de confundimento residual plausível. O que é isso aqui? Quando você tem um estudo observacional, que os pacientes expostos, você tem certeza de que eles iriam muito mal, eles iam morrer de qualquer jeito. Tá? Que é a plausibilidade extrema. Esse paciente aqui ia morrer de qualquer jeito. E aí você dá uma intervenção para ele e você evita que ele morre. Então, em estudos que tem isso, você dá um upgrade na situação. Um dos exemplos é ECMO, tá, gente?
Mas não é ECMO um critério, olha, é aquele cara assim, o cara está saturando 60, ele vai morrer se eu não fizer alguma coisa. Então, eu vou botar ECMO, e aí quando eu analiso esse tipo de estudo e eu vejo que a sobrevida, sei lá, em vez de ser 10%, é 40%, você fala, opa, tem um efeito aí evidente, tá? Então, esse é um dos exemplos desse viés de confundimento residual plausível, tá? Bom, como que as grandes revistas incorporam isso hoje na prática? A gente tem, por exemplo, o JAMA, vocês já devem ter lido os artigos do JAMA, que é o Journal of Negative Results, né? É o JAMA. Então, eles usam super frequentemente, eles vão falar assim, o resultado não foi estatisticamente significante. Eles usam regra de decisão, 0,05 e acabou. Tá? E frequentemente eles apresentam um monte de valor de P no estudo. Né? Você já viram as tabelas 1 de estudos randomizados, ninguém mais apresenta valor de P, a gente já falou por quê. Porque você não está testando nenhuma hipótese na tabela 1. Você só está caracterizando a amostra, então você não tem que apresentar um teste de hipótese ali. Tá? Enfim. Mas eles têm muito valor de P. Achados secundários, tal, você sempre vai ver valor de P, independente dos ajustes para múltiplas comparações. Tá? O New England tem uns 4 anos, acho que é 2017 para cá, ele quase aboliu o valor de P dos estudos deles, publicados no New England. Tá? Então, o foco é só em estimar. Estimativa ponto, intervalo de confiança. Tá? Vocês devem ter percebido isso nos estudos. Ele apresenta a estimativa ponto, o intervalo de confiança e acabou. Certo? O valor de P ele só apresenta para o desfecho primário e ele só deixa você apresentar o valor de P de desfecho secundário se o primário for positivo. Senão ele não deixa apresentar. Que eles chamam de um valor de P hierarquizado. Se o primário for negativo, acabou aí. Você não apresenta outros. Se o primário for positivo, você pode apresentar os secundários. Se algum secundário positivo, você pode ir para os terciários. Tá? E ele só deixa você apresentar o secundário se você tiver pré-especificado no plano de análise estatística que você ia fazer análise ajustada para múltiplas comparações. Por que isso é importante? Como eu estou fazendo vários testes de hipótese e o P é uma probabilidade, essa probabilidade ela vai, se eu fizer 20 testes, usando a regra de decisão do 0,05, eu tenho uma chance de encontrar um resultado positivo, um falso positivo. Então a gente vai ter que ajustar esse valor de P para essas múltiplas comparações quando eu fizer. Né? Tá bom? Então isso vale para análise de subgrupo, isso vale para múltiplos desfechos secundários, tá? Isso vale para análises interinas também. Eu vou ter que usar alguma coisa para penalizar o meu valor de P. Nessas 3 situações. Isso aí. Dúvidas? Quando o P, por exemplo, P 0,01, significa que a cada 100 vezes que eu repetir meu estudo, aquele cálculo que eu fiz, em 10 vezes vou encontrar um resultado pelo acaso. É isso? Não é isso. Não se refere ao teu estudo. O valor de P é exatamente aquilo que está escrito. É a probabilidade de você encontrar esse valor ou algo mais extremo, tá? Ou um valor mais extremo. E isso é tudo em relação à hipótese nula. Quando você faz o valor de P, você está comparando a hipótese nula e a hipótese alternativa. A hipótese nula é que não tem diferença de efeito e a hipótese alternativa é que tem alguma diferença. É a probabilidade de você encontrar aquele resultado ou um resultado mais longe ainda. Então ele não está vendo a probabilidade exata, entendeu? É a probabilidade daquilo ou algo mais distante. Entendeu? Então é isso que é importante dizer. Desde que o seu modelo estatístico e teórico seja válido. Entendeu? Tá? Então é difícil mesmo, porque por que se interpreta assim? Depois eu mando para vocês um artigo que tem ele fala assim, vários jeitos de você interpretar o valor de P, que são conceitualmente errados. Entendeu? Então esse é um que é bem clássico, e é difícil a gente inverter essa lógica mesmo, entendeu? Tá? Por isso, o que acontece? Na prática, a gente se apega à regra de decisão, que é mais fácil. Quando deu menor que 0,05, tá beleza, né? Mas não, a gente não pode ficar com esse conceito, entendeu? Tá? Então,
O que surgiu de discussão nos últimos tempos disso? Teve gente que falou assim, tem que abolir valor de P, eu só vou apresentar a estimativa ponto e intervalo de confiança. Aí tem gente que fala assim, não sejamos tão radicais, veja bem. Aí chamaram o Arthur Lira lá. Arthur Lira não, quem que é o Arthur Lira, né, que é o centrão ali. Aí ele falou, não, gente, veja bem, não vamos abolir o valor de P, não, deixa aí e tal. Aí o pessoal fez um guideline de estatísticos e epidemiologistas bem avançados, eles fizeram um manifesto, assim, tipo, sobre o valor de P, como utilizar ele melhor, entendeu? Não utilizar excessivamente, você pode usar, mas não apresenta quando tem risco de ele ser mais mal interpretado do que bem interpretado, entendeu? Aí ficou nisso. E aí, por exemplo, o New England, ele tomou isso para ele. E é como ele, o reporte estatístico dele agora segue esse manifesto, tá? Que é o que vocês observam na prática. Então, geralmente, assim, na prática, como é que a gente vai apresentar um resultado? Você apresenta, eu tenho a média é tanto, o intervalo de confiança é tanto, se o valor de P é tanto. Você apresenta os três valores. Geralmente, o intervalo de confiança e o valor de P dizem a mesma coisa. Entendeu? Pode. Exatamente. Por isso que daí o pessoal do Deixa Disso fala assim, não, deixa os dois aí e tal. E vamos interpretar direito, entendeu? A gente tem que focar em interpretar melhor. Né? Aí outra coisa que surgiu foi essa proposta de reduzir a barra, né, para o 0,005. Aí tem um editorial no JAMA do John Ioannidis, que estuda muito, ele faz estudos meta-epidemiológicos, né? Ele estuda os estudos. E daí ele fala assim, isso é uma bobagem, porque não adianta eu baixar mais a barra, eu vou continuar tendo o mesmo problema, que é a pessoa ficar no 0,005 agora, entendeu? O problema vai ser o mesmo, eu tenho que focar em interpretar melhor, e como interpretar melhor a evidência. E tem um editorial que é maravilhoso, que é do Anders Perner, que é intensivista, que ele fala o seguinte, quando eu estou interpretando o resultado do estudo, o peso para demonstrar o resultado, ele fala o burden of the proof, né? O peso para você demonstrar o resultado, depende da intervenção que você está estudando, entendeu? Então, você está estudando uma intervenção que vai reduzir o trabalho da equipe, que não tem custo, e que é uma coisa que é potencialmente benéfica, você vai ser mais permissivo, você deve ser mais permissivo. Você não vai, entendeu? Agora, se você está estudando uma intervenção que ela é mais cara, que vai agregar custo, que vai agregar mais trabalho, então o peso para ela aprovar vai ter que ser maior, entendeu? E eu acho que isso faz todo sentido. Vamos dar um exemplo para vocês, o FACT. Qual que é o valor de P do FACT? Do desfecho primária? 0,06. Tá? O FACT foi feito presumindo que você teria um melhor desfecho se você fizesse uma estratégia conservadora de fluidos. O P foi 0,06. Todo mundo mudou a prática com FACT. Demorou, mas todo mundo mudou. Tanto que o Basics foi 1,5 litro só de soro no Brasil. Eu achava que o brasileiro era volumeiro, os americanos é que são. Tá? Então, você tem um estudo que você usou menos fluido, os dentes aparentemente foram melhor, foi por uma questão de 1 ou 2 eventos, então o peso da prova está a favor, porque é uma intervenção muito simples de fazer, é só dar menos volume, entendeu? Uma coisa simples de você tomar no dia a dia, né? Entendeu? Então não faz muito sentido fazer também a fragilidade do teste de fragilidade. Então, baseado nisso, não tem muito motivo da gente fazer o teste de fragilidade do estudo, né? Como é que é o termo certo mesmo? Frailty Index, né? Chama índice de fragilidade do estudo. Isso se baseia em valor de P também, né? Quanto que o valor de P mudaria se eu tivesse 1 ou 2 eventos a mais, né, no estudo. Não faz sentido porque isso você está olhando em um estudo só, né? Quando surgiu isso, a ideia foi interessante porque o que mostrou para a gente? Que os estudos têm N pequeno. E por causa do N pequeno,
uma moedinha ali ao acaso poderia mudar todo o seu resultado, tá? Em teoria, né? Isso se você tomar que a regra de decisão do P de 005 é uma coisa válida de você fazer, né? Você, tipo, totalmente ali, para cá é uma coisa, para lá é outra, entendeu? E não é isso que os estatísticos falam, eles falam o contrário, você não pode ser tão assim, né? Tá? Então, esse que é o raciocínio atual aí. Mas ainda assim eu acho que é um raciocínio interessante de fazer, sabe? Quando você tem um estudo que é sei lá, uma droga nova que é cara, né? Eu acho que é interessante você saber, putz, quanto que esse resultado poderia mudar se eu tivesse um eventinho a mais para um lado ou para o outro, né? Sim. Por exemplo, condutas salvadoras, qual exemplo? Não. Tudo bem, trombólise nesses contextos aí. Não, realmente, aí eu acho que tem que pensar muito no contexto, né? Eu acho que esse editorial do Anders Penner é muito legal, porque faz a gente pensar um pouco mais, né? A gente sai um pouco daquele negócio do valor ali. Outra coisa importante, e disso eu ver, por exemplo, quando você está analisando interação é análise de subgrupo, né? É o jeito estatístico de falar análise de subgrupo, que é o jeito que quem faz trial clínico fala. Geralmente você tem menos poder. Então, os epidemiologistas, às vezes falam, quando o valor de P está entre 0,05 e 0,1, eles falam que tem uma evidência fraca de uma interação. Entendeu? O epidemiologista chama de modificação de efeito, é tudo a mesma coisa, tá? Modificação de efeito de subgrupo ou interação, né? Então, quando tem um valor de P que é entre 0,05 e 0,1, justamente porque você sabe, sempre que você está testando uma análise de subgrupo, o seu poder reduz, porque o N reduz, né? Isso é natural. E aí você tem que ser um pouquinho mais permissivo com o valor de P, talvez, entendeu? Mas aí quando você está testando uma droga, o anti-PSCK9 lá, sei lá, quanto que custa esse remédio para o colesterol? Que é para hipercolesterolemia familiar, sei lá, é uma fortuna. Então esse remédio aí você vai baixar a barra, aí você não vai ser permissivo, entendeu? Porque é muito caro, se ele funcionar, ele tem que funcionar mesmo. E é o que parece que é verdade, né? Funciona mesmo, baixa evento e tal. Com certeza, e tem que ser, né? Tem que ser mais criterioso, porque tem o custo. E assim, hoje, o que eu acho, depois que saiu esse estudo escandinavo, eu fico bem tranquilo em não dar tocilizumab e ficar no corticoide de dose mais alta. Eu fico bem tranquilo com isso. Se eu tivesse amplamente disponível, aí talvez eu usasse tocilizumab, mas deixaria o corticoide de dose baixa. Eu não sei como é que se comporta com a dose mais alta, né? Entendeu? Em análise de desfecho secundário. Não sei, mas parece que não faz tanto sentido a gente ficar se pegando, porque tem muito estudo que a gente acaba que o primário não tem também relevância significativa e a gente às vezes se apega muito a um achado, assim, outro subgrupo, alguma coisa assim. Sei lá. Assim, o que eu acho? Eu acho que depende para que você vai usar a informação, entendeu? Você não vai usar um desfecho secundário para incorporar aquela droga, aquela terapia na sua prática clínica, entendeu? Mas, por exemplo, vamos pensar o corticoide. O corticoide a gente já sabe o efeito dele, ele não muda a mortalidade, corticoide em choque séptico, né? Mas, desmame vasopressor mais rápido, doente talvez saia mais rápido do ventilador, transfusão de menos, talvez saia mais rápido da UTI, tá? E tem alguns estudos que sugerem redução de mortalidade, mas na meta-análise não. Mas se for alguma coisa, é a favor do corticoide sim, né? Aí nos desfechos secundários dos estudos, o que eu sei? O corticoide causa mais hipernatremia, causa mais hiperglicemia, fraqueza não parece aumentar muito quando você usa por uma semana, né? Que é a dose que eles usaram e uma dose moderada. Tem estudo que mostra redução de delírio, entendeu? Então, uma coisa é falar assim, eu vou usar e eu conheço os efeitos colaterais, o que a droga faz ou não faz. Então, isso para mim é um uso legal dos desfechos secundários, entendeu? Agora, o que não dá é assim, você mirou na mortalidade e você viu, melhorou o insuficiência renal.
teve diferença no testemunho, mas diminuiu o ciclo final, o estratégia do programa, eu fico muito confundida. Não sei o que achar desse trabalho. O Elif é interessante. Assim, não muda nada para a vida do doente, é isso que ele mostrou, tá? Agora, também, não quer dizer que você tem que fazer uma estratégia conservadora, entendeu? Eu, pelo menos, eu acho que ele fez a gente ficar mais no meio da balança, entendeu? Não é nem tanto para lá, nem tanto para cá. Não é assim, fez um pós, o cara fez uma cirurgia abdominal, vou deixar ele com 500 ml de soro em 24 horas. Não, deixa lá 2 litrão e beleza. Entendeu? Você não vai fazer nem bem nem mal. E o estudo não analisou desfecho de longo prazo para ver quanto que essa lesão renal aguda, que foi mais frequente, teve impacto. Porque provavelmente, talvez essa lesão renal aguda seja o pré-renal clássico. O cara subiu creatinina porque faltou um pouquinho de água ali, o rim reteve, beleza. Entendeu? E não tem nenhum impacto. Pode ser. Eu só vou saber se tem impacto se eles mostrarem desfecho doença renal crônica em 1 ano, 2 anos, sei lá, né? Entendeu? Mas não é assim, é que o pessoal também foi. Aí para dar. 5 litros no POI nunca é normal, tá bom? Acho que. Então. Não, exatamente. Eu acho que tem um pouco de olhar para o doente, né, e ver o que está acontecendo, né? Mas para mim o que o Riff mostrou é que o problema dele é que ele mistura 2 etapas da ressuscitação volêmica. Ele mistura a otimização com a manutenção já. A otimização era o intraoperatório, é a hora de, se tem algum momento para você dar volume, é no intraoperatório, certo? E ele misturou o intra com o pós. A minha opinião, o intra tem que ser bem liberal, mais liberal, e o pós você pode ser mais conservador, entendeu? Mas também não conservador demais, entendeu? Não precisa deixar o doente lá com 250 de 50, entendeu? A não ser que ele já tenha, se ele tem edema pulmonar clinicamente relevante, você já vai parar a ressuscitação, né? Já está tendo toxicidade, né? Entendeu? Acho que é isso, entendeu? Diga, Douglas. Análise de subgrupo. Mas se eventualmente numa análise de, sei lá, o estudo teve um desfecho, foi neutro, mas você pega uma análise de um subgrupo específico e você encontra uma diferença muito grande, que tipo assim, sei lá, com um valor P que seja absurdamente pequeno. Assim, o que a gente sempre discute é que isso não vai poder mudar a conduta quando você pega análise de subgrupo. Mas e se você encontra um caso desses de que eventualmente nesse subgrupo você encontrou uma diferença muito grande? Você acha que isso poderia justificar uma mudança de conduta? Olha, tem uma revisão do New England depois também, só sobre a análise de subgrupo, tá? Eu acho que leva em conta os mesmos princípios que a gente fez aqui. Bruno, eu vou dar soro fisiológico para choque séptico? Eu não vou dar. Enquanto não sair a meta-análise aí mostrando que é a mesma coisa, eu não dou não. Entendeu? Porque tudo aponta na direção de que o ring lactato é melhor dos trials, não estou falando dos estudos observacionais, entendeu? Tá? Então, eu pessoalmente eu não vou dar por causa disso. E aí, ring lactato, o preço é o mesmo, está disponível, entendeu? Eu acho que depende muito do que você está estudando. Tem que ter plausibilidade biológica, mas hoje em dia a maioria desses estudos grandes, eles vão apresentar análise de subgrupo só do que tem plausibilidade biológica, né? Tem que ser pré-especificada e você tem que analisar não o valor, você não tem que analisar a estimativa intervalo de confiança do subgrupo. Você tem que calcular um teste de interação para ver se as estimativas são diferentes, porque você compara os subgrupos se eles são diferentes ou não. Você não vai comparar se no subgrupo X funciona e no subgrupo Y não funciona. Você vai comparar se um grupo comparado ao outro é diferente. É isso que você compara quando você faz análise de subgrupo, entendeu? E essa análise é um pouquinho mais chata de fazer, tá? De novo, se não era uma coisa, se é uma coisa inesperada, é um resultado inesperado, isso vai virar um resultado meramente exploratório para você ir atrás de novo, né? Entendeu? Vai ficar mais tranquilo de usar. Com certeza, não só vou ficar mais tranquilo, como eu não vou mais usar ring lactato para TCE, entendeu? Mas a mesma coisa, mas a análise subgrupo, ela foi super robusta, o resultado lá mostrou dano,
Então, quando você pega um negócio assim, puta, isso aqui fez mal, você não pode relegar de lado, entendeu? E você não está usando uma coisa que vai encarecer o seu cuidado, não vai mudar muito, entendeu? Então, é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que ponderar a estatística, o desenho do estudo e um pouco a prática clínica, qual que vai o impacto real, entendeu? Tudo isso a gente tem que levar em conta, né? Foi o que aconteceu com o SAFE. O SAFE, quando foi publicado, da albumina, eles incluíram o TCE. Aí o TCE foi pior com a albumina. Aí depois eles fizeram uma análise só no TCE e eles viram que realmente a albumina matou mais os pacientes do TCE. Então, desde então, a albumina é proscrita no TCE, entendeu? Tá? Mas assim, é porque às vezes, se meu desfecho primário é mortalidade, o meu N é gigantesco, geralmente, né? E aí tem alguma coisa que avalia isso, porque às vezes o N que eu fiz para aquela análise subgrupo, ou análise secundária, na verdade nem subgrupo, só análise secundária, seria suficiente, seria poder, né? Porque eu já parti de um desfecho primário que é um N enorme para ver mortalidade. Então, tem alguma coisa para ver isso, assim? Para ver que se vai... Então, é que os estudos, vocês estão pegando uma leva agora, estudos bem grandes de terapia intensiva, que o pessoal, você pode já planejar o seu estudo para ele ter poder suficiente para você fazer uma análise subgrupo. Você pode fazer isso. Exemplo, os estudos agora de anticoagulação em COVID. Eles já de cara eles falaram assim, eu vou analisar 2 subgrupos, paciente crítico e não crítico. Entendeu? O não crítico foi positivo, o crítico foi neutro. E já saiu. Agora, então, o não crítico anticoagula e o crítico não anticoagula. Entendeu? Então, eles já a partir das pessoas fizeram um N maior para conseguir chegar a essa resposta e isso foi feito de antemão. O grande problema de análise subgrupo é você fazer essa análise depois, entendeu? Mesmo seu N sendo muito grande, você vai começar a achar coisa aí. Entendeu? Então, por isso que tem que ser pré-especificado, né? Então, o Mega Rocks aí que estão fazendo, eles querem 40 mil pacientes para ver uma diferença de 1%. É um estudo adaptativo. Então, se eles verem que, sei lá, em sepsis não deu diferença, vai cair esse grupo, vai continuar rolando outros. Aí eles vão ver, puta, encefalopatia hipóxia isquêmica, faz mal pra cacete. Publica o resultado desse e continua o estudo, entendeu? Então, isso vai, assim, é um futuro legal, né? Porque vai ficando cada vez mais eficiente, você vai tendo mais respostas mais rápido e vai ficando mais eficiente para você saber o que aplicar na prática ou não, né? Entendeu? Mas é isso. Beleza, pessoal? Fechou? Vamos sair, falou. Pode deixar minha caneta.